paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, obreiros, adolescentes, crianças, pastores. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, meus amigos, vizinhos. Que Deus os abençoe. Hoje é dia 18 de setembro de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amados, nós vamos falar sobre sabedoria de Deus. Como obter a sabedoria de Deus? Tiago 1, 5 a 8. Nós vamos ler, orar e meditar. Amém? Como obter a sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improperará, e ser-lhes-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, constante em todos os seus caminhos. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra foi lida, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, me dê graça, me dê sabedoria dos altos céus. Coloca no meu coração, nos meus lábios, a palavra certa a cada coração, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus Cristo. Oh, glórias. Amados e queridos irmãos, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes improperás, e ser-lhes-á concedida. Meditando bem nesta palavra, meus amados e queridos irmãos, a sabedoria de Deus, o homem para ser sábio, a mulher para ser sábia, um pastor, o homem de Deus sábio, só pode ser sábio se buscar no Senhor. E a sala de aula do Senhor é o seu quarto, é o monte da oração, é a sua sala, o banco da sala, onde você vai receber a sabedoria de Deus, é o seu joelho. Se ajoelha aí no chão. Ali recebe a sabedoria de Deus. Porque o conhecimento, você e eu podemos alcançar na faculdade, numa sala de aula. Uma teologia, podemos ter um conhecimento da parte da palavra de Deus. Conhecer é uma coisa, ter um conhecimento da palavra é uma coisa, ter a sabedoria de Deus é outra coisa. Eu vou dizer para você, você, digamos, você tem conhecimento da palavra de Deus. Agora, para você ter sabedoria de Deus, você tem de conhecer o coração do vizinho, da vizinha, da igreja. Você tem que conhecer o coração de Deus.
Quem tem a sabedoria de Deus pode olhar para uma pessoa enferma e a pessoa que pedia oração, pela sabedoria de Deus você pode curar. Estendendo as mãos, orando, repreendendo com a sabedoria de Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, e a enfermidade vai embora. Com o conhecimento adquirido nas faculdades, não podemos fazer isso aí. Nós não temos a sabedoria de um homem de Deus como Eliseu, por exemplo. Que estava deitado e Deus falava com ele para não passar por aquele caminho, o exército de Deus, porque o Sírio estava vindo de encontro. Volta para o outro lado. A sabedoria de Deus nos ensina nós entendermos que nós somos seres humanos, que nós somos falhos, mas que na nossa fraqueza habita a fortaleza que é o Senhor Jesus Cristo. É o Espírito de Deus quem nos fortalece. Minha irmã, se você é uma mulher sábia, você sente os seus desejos, as suas necessidades, as suas angúrias, suas tristezas, as lágrimas quentes descendo dos seus olhos. Você fica sem palavra, mas como uma mulher sábia, você sabe que é Deus que você serve, Ele está olhando, está do seu lado. Um homem sábio, que tem sabedoria de Deus, ele não afronta o sistema da humanidade. O homem instruído da palavra, o homem formado, ele tem as leis na mente e nos nervos, no sangue, porque é homem e conhece as leis. Mas um homem sábio obedece. A diferença de conhecer é uma, de obedecer é outra. Se eu sei que se eu afligir uma lei eu sou condenado, e se eu afligir, eu sou desobediente à lei. Salve se eu não conhecer essa lei. Se eu não conheço, não posso discutir. Eu tenho que obedecer. Ainda que eu não tenha certeza que essa lei é aplicada desse jeito. Mas eu não sei que não é aplicada assim. Eu não tenho certeza como ela deveria ser aplicada. Mas eu tenho a sabedoria de Deus. Obedecei os vossos senhores, principalmente os crentes. Então, se o seu senhor é cristão, obedecei as palavras, o ensinamento. Um homem salvo, sábio, o homem sábio, ele busca sabedoria, ele busca em Deus. E eu sou uma pessoa, se Deus não for comigo, de maneira alguma eu posso andar. Porque eu sou pequeno, eu sou falho. Como disse o grande apóstolo São Paulo, eu sou velho. Mas tenho Cristo Jesus no meu coração. Jesus Cristo é a âncora da minha alma. Se eu ando neste mundo, de um lado para o outro, é o Senhor Jesus Cristo quem vai na minha frente. Se eu estou andando, Ele é a minha força. Se eu tenho pão para comer, foi Ele que me deu. Se eu tenho saúde, é Ele que me deu. Eu sou grato a Ele. Um homem sábio, em tudo ele agradece a Deus.
Então, você precisa de sabedoria. Como agradar a Deus? Peça a Deus. Ele a todos ele dá, sem lançar em rosto. Ele não põe carga sobre nós. Minha irmã, toda luta que você está passando, não foi Deus o culpado. Não é você a culpada. Não é o seu pecado. Não é que Deus não olhou para você. Pelo contrário, um homem, uma mulher sábia, quando lê a Bíblia, medita, diz o seguinte, na palavra de Deus para Josué, que esforça-te e entra por essa terra, ora xalá, que aquela terra prometida fosse a terra da igreja. Mas se for a terra da igreja, para o povo de Deus na eternidade, não teria que Jesus Cristo descer do céu e morrer aqui na cruz para comprar a igreja, para levar para um lugar que já está preparado. O vosso descanso não é aqui. Por isso você está sofrendo, por isso eu sofro. Não é o meu pecado. Eu reconheço que eu não mereço o privilégio, mas a bondade, a misericórdia do Pai me concedeu esse privilégio. Eu olho para o Senhor, eu necessito de sabedoria e peço a Ele, Pai, me ensina, me dê graça, sabedoria para entender o porquê os meus irmãos, as minhas irmãs, os pastores, os obreiros, falam tanta coisa contra mim. Por que eu sou ignorado? Se eu sou um homem entendido, inteligente, que eu busquei nas letras, eu vou levantar, chamar o pastor, os irmãos, os vizinhos, o ser humano, para provar o que eu fiz para levantar contra mim. Mas como eu não aprendi inteligência humana, mas recebi a sabedoria de Deus. Essa sabedoria me diz, Antônio, o seu reino não é deste mundo. José, o teu reino não é deste mundo aqui. Maria, Joana, Francisca, o seu reino não é deste mundo. Um homem sábio e uma mulher sábia que aprendeu e busca do Senhor a sabedoria, Deus revela a cada dia, a cada noite, parte da glória que está guardando a sua volta. Olha, um homem sábio, ele sabe o que é o pecado, ele sabe o que é o desejo, ele sabe o que é a necessidade, ele sabe o que é o amor, ele sabe o que é o perigo, ele sabe a dor e sabe da abundância. Ele é sábio. E quando passa por todos esses caminhos, por essas coisas, ele glorifica a Deus, que deu a ele sabedoria. E meu irmão, minha irmã, você está necessitando de sabedoria? Por favor, numa escola eu não posso te ensinar o que é ser sábio diante de Deus. Mas eu te peço que você peça a Deus que a todos dá liberalmente, é Ele quem dá, nada lhe improperá. E se lhes há concedido, Deus não cobra nada,
não impõe posição nenhuma. Peça a Ele a sabedoria dos altos céus. Você quer ser um homem sábio? Quer ser uma mulher sábia? Que desvia do mal e da aparência do mal? Eu vou dizer para você, a mulher não é a aparência do mal. Por me desviar da mulher, como desvia de um demônio. O homem não é a aparência do mal. Para você e eu desviar do homem, como seja um demônio. O mal é o pecado. A aparência do mal é aquilo que nos conduz ao pecado. O que faz eu pecar? É a cobiça, a ganância, a mentira, coração apegado ao dinheiro, eu ser exaltado, não ter humildade. Está entendendo? O que aparência-se o mal é eu não perdoar e querer perdão. Eu não amar, sim odiar e querer ser amado. Isso conduz ao pecado. É julgar e não apacentar. O julgamento é a aparência do mal. Quer entrar no mal? Julgue, porque a Bíblia diz, da medida que você medir, será medido. Como você julgar, será julgado. Você quer ser sábio, quer ser sábia. Você viu a sua irmã que caiu num buraco e você viu ela cair. Vai lá, abraça, tira desse buraco e marca esse buraco com a madeira, com qualquer uma coisa, para que ninguém passe e caia ali. E você desvia da aparência do mal, porque você foi lá, tirou a irmã ou o irmão daquele buraco, colocou ali uma marca. Então você conhece que ali tem aparência de um buraco que se cair vai afundar. Você vai desviar. Alguém te oferece um ótimo salário para você fazer alguma coisa ilícito. O mal não é o que ofereceram. O mal é o ilícito que você vai fazer. A aparência do mal é que te ofereceram agora. Então desvia do mal e da aparência do mal. Para você desviar do mal, às vezes você tem que abrir mão de uma parte financeira alta que te dão. Às vezes, para você ter uma promoção na sua empresa, você não tem que matar o amigo, mas você tem que testemunhar ou fazer uma vigilância para pegar um pequeno erro dele para você entregar para o seu chefe, para punir aquela pessoa e você receber um aumento, uma promoção. Isto é, a aparência do mal foi-lhe oferecido, você não fugiu e agora você entrou no mal. Como você julgou e fez com seu irmão hoje, com seu amigo, amanhã farão com você. Meu irmão, se você caiu num pecado de adultério, busca no Senhor e Ele vai te dar uma sabedoria para você sair desse buraco. Se você está arrependido, Deus vai te tirar do buraco, do pecado, e vai te dar prazer na vida com a mulher da sua mocidade. Ele vai preparar o caminho de volta. Aprende a voltar. Peça a Deus
Para ser sábio tem que ser humilde. E o sábio Jesus Cristo foi tão humilde. Oxalá que se eu fosse um terço da humildade de Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca disse: eu tenho meu direito, sendo ele o dono do mundo e do céu. Você quer ser sábio, meu irmão? Meu irmão pastor, precisa da sabedoria para cuidar do ministério, para cuidar da igreja? Por favor, não busque numa sala teológica, porque a teologia, o ensinamento é humano. É o pensamento do coração, da mente desse irmão que está ensinando. Aquilo que ele está falando é o pensamento dele. Mas você parou para orar e pedir ao Senhor o que ele quer para a igreja. Ele quer que dentro da igreja você faça rifa, jogue, oferece cura em troca de dinheiro, oferece em troca de dinheiro campanhas para entrar dinheiro. Se está faltando uma sabedoria, peça ao Senhor. Você imaginou? Se você tiver 1000 crentes e você com ele persuadir eles cada dia com a cura, com as bênçãos, e vai entrando dinheiro, aparentemente está bem, está entrando a finança. Vai passando 1 ano, 2 anos, e não tem uma cura, não tem um milagre, não tem nada. Aqueles 1000, sai um esse ano, outro no outro dia. 2 ou 3 anos, em vez de 1000, tem 800, tem bastante ainda. Mas se estivesse operando o Espírito Santo, era para ter pelo menos 1.200. Você perdeu 50%, tem hoje 50% do que é menos do que deveria ter. Então busca assim ao Senhor. Senhor, o que eu tenho que fazer para que o Senhor faça? Ele vai dizer: o culto de ensinamento, diga para o meu povo que o céu está bem na frente. E do lado esquerdo está, descendo para baixo, está o Hades. Quem não entrar no céu pela porta vai entrar no Hades. Quem não tiver a vida eterna na glória, no paraíso, vai ter a vida eterna no lago de fogo. De um lado tem o Pai, Criador do céu e da terra. Do outro tem o demônio, destruidor da terra. De que lado você quer ficar? Você está sofrendo? O Filho de Deus sofreu mais. Meu filho está sofrendo. O meu pai. O pai está sofrendo pelo filho. Imagina o sofrimento do pai criador. Ficar olhando 24 horas o sofrimento do filho para salvar a mim e a ti. Agora tem uma coisa. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Você precisa, peça ao Pai, que tudo lhe dá. Porém, peça com fé, sem duvidar. Não duvide que você não merece, porque o Pai a todos ele dá. Não duvida que Deus pode entrar na sua casa, curar um canceroso,
pela sabedoria divina, você vai glorificar o nome do Pai. Peça ao Senhor o que você precisa agora, mas sem duvidar. Porque o homem, quando eu falo homem, pensa com fé. Fala também da mulher. Porque o homem ou a mulher que duvida é semelhante à onda do mar agitada pelo vento, pela circunstância. Eu aprendi a dizer para a igreja: olha, minha irmã, você olha para você. Imagina você, uma santa, que anda, que fala, que ouve, que deita, que dorme, que levanta, lava o rosto, toma café, ora, faz almoço, almoça, janta, toma banho, se arruma, vai para a igreja e dorme à noite tranquila. E olha e fala: como é que eu sou santo? É porque dentro de você tem o Espírito Santo. Tudo quanto você pedir ao Pai, na oração, quando dobra o seu joelho, em o nome do Senhor Jesus Cristo, crendo, não duvidando, receberá e tê-lo-á. Por isso, minha irmã, a sabedoria provém de Deus. Para você ter essas coisas, peça a Deus, que a todos Ele dá, sem lançar em rosto, mas peça sem duvidar. Se você duvida que é pequena, aprendeu na igreja que você é sempre serva, você não é serva. Eu não sou servo. Eu vou falar para você. Jesus Cristo falou em São João: olha, se vós fizerem o que eu vos mando, eu não os chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamarei de amigos, porque o amigo, tudo quanto o Pai o fizer saber, eu faço saber ao meu amigo. Meu irmão, minha irmã, por que eu sempre chamo minha amada amiga e irmã? Porque Jesus Cristo disse: eu creio que você, minha irmã, principalmente as mulheres, que para muito para meditar na palavra e servir. Eu creio que você medita na palavra e diz: verdadeiramente, eu quero aprender do Senhor, quero receber as revelações divinas. Tudo quanto o Pai fizer ao Filho saber, Ele vos fará, você e a mim, saber, se nós formos amigos dele, se fizer o que ele nos manda. Para nós ter a sabedoria, tem que buscar em Deus o que Jesus Cristo nos mandou fazer. Ame ao seu Deus, Criador do céu e da terra, sobre todas as coisas. E o seu semelhante, não é o irmão, o semelhante. O meu semelhante é o homem, a mulher, como se fosse eu mesmo. Qual a condição deste homem e dessa mulher? Crente, não crente, desviado, macumbeiro, adulto, prostituta, afeminado, lésbica, ladrão, salteador, drogado, passadores de drogas, macumbeiros, andarilhos, são todos o meu semelhante.
feito por Deus, a sua imagem e semelhança. Está entendendo? Tudo isso que eu falei são a minha semelhança. Eu não posso concordar com o pecado do adulto, da prostituta. Eu não posso concordar com o pecado do macumbeiro. Eu não posso concordar com o pecado do ladrão, do salteador, do assassino, do estuprador. Mas eu devo amar o meu semelhante. Como se fosse eu que estivesse mentindo, matando, roubando, condenado à morte e à morte eterna. E se me arrependesse, eu queria ter um abraço. Eu queria ser compreendido e aceito na grande família de Deus na face da terra. A sabedoria de Deus é muito profunda. Ela vai além do conhecimento obtido nas faculdades, nas escolas. A sabedoria de Deus nos torna tão pequeno que nós só aprendemos a obedecer e considerar nós mesmos como o menor do rebanho. Mas quando todos nós consideramos que somos menor entre os homens, cabe na nossa frente é Jesus Cristo. Apresentamos Ele como nossa solução. Por isso não tenho medo da morte, não tenho medo do final da vida, porque eu estarei indo ao encontro com meu Senhor. Eu creio, a sabedoria de Deus é que nos concede que a misericórdia do Senhor é a causa pela qual nós não somos consumidos. Igreja, se você quiser ter uma vida maravilhosa, volte para dentro do seu coração. Medite quem é você, meu irmão. Medite quem é você, minha irmã. Medite nos seus feitos. Olha, você nunca adulterou. Você nunca concordou com o pecado. Mas olha para o seu coração, como está cheio de juízo, como está cheio de sentença para esses irmãos e essas irmãs que são fracos, que são falhos. Tem juízo contra o irmão ou irmã que leva uma luta. Você tem um juízo decretado. Isso é pecado. Deus diz para você se considerar esse irmão e essa irmã que está passando por essa luta como se fosse você. Aí tudo quanto você pedir ao Senhor, em oração, com fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele te dará. Vou te falar o que você pede. Se você tiver alguém na sua casa enfermo, enganado pela medicina, se essa pessoa pedir oração, ora para que Deus me cura, e você pedir ao Senhor por fé, com fé, Jesus Cristo vai curar essa pessoa. Para a glória do nome dEle. Sem duvidar, se você tiver uma conta para pagar e pedir ao Senhor na oração, com fé, Ele vai enviar na sua conta bancária a quantidade que você precisa para pagar essa conta. Você crê? Se você precisa de pregar a palavra para a igreja do Senhor, e você já preparou 3 ou 4
palavra. Hoje eu te aconselho que você peça ao Senhor sabedoria, com muita humildade no coração, Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem no coração para a igreja que o Senhor vai me enviar para pregar? Que a responsabilidade é muito grande. Eu vou pregar a palavra de Deus para um povo de Deus que não sei a necessidade e quantos corações tristes tem ali. Mas sei que todos têm um valor para Deus. Se você tem sabedoria ou falta de sabedoria, se pedir a Deus, Ele vai te fazer as 4 mensagens. Se não estiver na direção dele, Ele vai te dar uma única mensagem que vai tocar os corações da igreja. O versículo 7 diz assim, não suponha esse homem. Está entendendo? Quem é esse homem? É aquele que duvida, que é como a onda do mar, impelida pelo vento. Esse é o homem duvidoso, é esse o homem do 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Está entendendo, meu irmão e minha irmã? Porque às vezes você ora e Deus não responde. Porque você duvida, é como a onda do mar. Vai quebrando pelo vento impetuoso. Tal homem, tal mulher não alcançará coisa alguma do Senhor. Não é por causa do seu pecado, é por causa da sua dúvida. Porém, se você parar para buscar a sabedoria de Deus, você vai chegar diante de Deus com fé. Senhor, eu preciso. O Senhor conhece o meu coração. Eu preciso dessa cura. Eu preciso dessa vitória. Eu preciso deste livramento. Está entregue nas tuas mãos e eu vou dormir. Porque o Senhor, ao amanhecer do dia, vai me entregar nas mãos. E glorifique o nome do Senhor. Se a pessoa estiver cego, paralítico, se você falar, Senhor, eu não posso carregar essa pessoa nos braços, eu estou cansado. Levante esse enfermo, dá vista a esse cego. Eu creio que o Senhor tem tudo para entregar. Eu vou dormir e amanhã essa pessoa vai estar enxergando ou está andando. Porque eu creio na tua palavra. Não é como o homem ou a mulher que duvida. Mas falar, mas será? O será não está no vocabulário de Deus. Porventura, operando eu, disse o Senhor, quem impedirá? Deus operando, quem impedirá? Tal homem, suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Está entendendo? Por que a igreja precisa de ser ensinado? Tal homem suponha que vai alcançar alguma coisa do Senhor, visto que duvida da palavra, visto que duvida do poder de Deus. Não, mas se crê, tudo quanto pedir ao Senhor, em oração, crendo, receberá. Versículo 8 diz, o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Um homem de ânimo dobre. É inconstante. Um dia fala uma coisa, outra hora outra.
em todos os seus caminhos. Amados, não seja contencioso. Amados, a tua igreja está vazia, está diminuindo o povo, não tem poder de Deus, não tem cura, não tem milagres, não tem ressuscitado mortos, não tem aberto a vista aos cegos, não tem levantado os paralíticos. Amados, não tem curado os leprosos. Busquem no Senhor, peça sem duvidar o poder da cura, o poder do milagre, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Eu não tenho enfermidade. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus, que tudo quanto pedir ao Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, na oração, crendo, receberá. Se eu duvidar, eu não posso receber. Mas eu creio no Deus que me salvou. Eu creio na palavra de Deus. Então, meus amados, eu não posso ser o homem de ânimo próprio. Não posso ser o homem com a zona do mar impelida pelo vento. Eu tenho que ser um homem de fé. E a minha oração é pedir ao Senhor que acrescente a minha fé, o amor, que eu ame o meu semelhante como se fosse eu mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Aí tudo quanto eu pedir ao Senhor, Ele me fará saber. Tudo que vai acontecer neste mundo, pela misericórdia do Pai, Jesus Cristo, Filho, me fará pelo teu Espírito saber nas revelações da noite, nas visões celestes, nas profecias, no esclarecimento. Amados, ser crente é viver a vida eterna. Do momento que aceitamos Jesus, entrar na vida eterna. Jesus Cristo, sempre foi eterno. Ele não saiu 33 anos da eternidade. Não. Ele veio a este mundo e continuou vivendo eternamente. Eu, no dia que Jesus Cristo me salvou, eu entrei na eternidade. Se eu permanecer até o final, quantos erros eu cometi? Quantos erros Pedro cometeu? Quantos erros discípulos cometeram? Mas eles entraram no reino dos céus do momento que aceitaram obedecer a palavra de Jesus. E tudo Jesus Cristo transformou. Eu só digo que eu estou na faculdade de Deus aqui na terra, para conhecer a Deus, o amor de Deus. Cada dia que eu passo, eu amo mais. E quando nós amamos, amar a Deus é muito fácil. Porque tudo que eu preciso, eu peço a Ele. Por como não amar? Mas amar o meu semelhante, que tem defeito como eu tenho, que erra como eu erro, que tem dúvida como eu tenho. Amar você, meu irmão e minha irmã, como se fosse eu mesmo, que não vou dar uma facada em mim, que não vou falar mal da minha pessoa. Você entendeu? Se eu amo você como se fosse eu confio a minha vida a você como confio a mim. Eu não vou tomar um veneno para mim. Não vou dar veneno para a minha vida. Você está entendendo?
Eu não vou desconfiar de mim mesmo. Por isso, às vezes, eu te amo e sou apunhalado. É porque eu confio no irmão, na irmã, porque a Bíblia manda eu amar o meu semelhante como se fosse eu. Como você está, minha irmã? Como você está, meu irmão? Ouça essa live e me fala o que você achou. Jesus Cristo te ama, meu irmão. Jesus Cristo te ama, minha irmã. Pastores e irmãos, eu vos amo. Vamos orar por essa nação, pelo presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, Senado, juízes. Vamos orar para as nações que estão em guerra. Eu estarei orando, Jesus Cristo vai curar os enfermos. Aonde tiver o enfermo, e crer e pedir a Deus a cura, ao ouvir essa live será curado, se crer, para a glória do nome do Senhor Jesus. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, essa é a tua palavra, Senhor, que foi pregada. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, alcança, Senhor, este homem, esta mulher, que está enfermo, que está enferma, desenganado pela medicina. Alcança esse irmão e essa irmã, essa família, que um dia te serviram, pegou, louvou, participaram da ceia, pastorearam a igreja e hoje estão distanciados. Estão bebendo, estão jogando, estão brigando, estão se separando. Pai, traga de volta para a tua presença. Pai querido, cura esse canceroso, esse lunático, esse aidético. Cura, Senhor, essa pessoa que tem colesterol, tem diabetes, tem problema no coração, no sangue, nos ossos, nos nervos, enfermidades incuráveis. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, levante esse paralítico, Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, dá vista a esse cego, Senhor. Levanta, Senhor, dá voz ao mudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Salva meus vizinhos da direita e da esquerda, da frente e da retaguarda. Salva os moradores desse bairro, dessa cidade, desse estado, dessa nação. Pai querido, salva os ladrões, salteador. Salva os traficantes, Senhor. Salva os adultos, afeminadas, lésbicas, andarilhos, salva os macumbeiros, meu Pai. Pai Celeste, salva o estuprador. Salva a humanidade, Senhor. Visita os países que estão em guerra. Visita a nação brasileira, meu Pai. Ó Deus, abençoa a família cristã. Abençoa a igreja onde eu congrego. Abençoa as demais. Abençoa o pastor da minha igreja e as demais. Abençoa as famílias, abençoa minha família, minha esposa, minhas filhas, minhas netas, meus netos, genros. Senhor, tem de misericórdia da família. Deus, me perdoa, me santifica, me purifica para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus. Pai Celeste, eu te agradeço por essa oportunidade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja e a família. Quanto a mim, eu sou grato, Pai, pela bondade do Senhor na minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E a paz do Senhor Jesus.